Olá a todos do Direito no Dia a Dia. Me chamo Ives de Oliveira e serei seu apresentador no programa de hoje. Antes de iniciarmos, é muito importante frisarmos para seguir nosso canal, ativar o sininho e compartilhar, acima de qualquer coisa, os nossos vídeos para alcançar cada vez mais outras pessoas. Bom, dito isso, sejam muito bem-vindos ao nosso encontro de hoje e teremos uma conversa mais que especial sobre direito condominial. Vamos falar muito sobre condomínios no programa de hoje. E para isso, temos um convidado super especial. E antes de apresentar este nobre colega, que por sinal meu sócio e a quem eu admiro muito, queria desde já agradecer sua presença, do ilustre advogado, militante na área processual civil e imobiliário, especialista em condomínios, sócio de uma firma de advogados especialista em condomínios aqui de Manaus, Amazonas, casado, cristão e o que ele quiser mais complementar aqui, ele fica à vontade. Dr. Ayrton Garcia Júnior, seja muito bem-vindo e muito obrigado por estar aqui conosco. Obrigado, Ives. Obrigado à Rede Constante TV. É um prazer imenso estar aqui. Agradeço o convite. Na verdade, é uma honra poder dar uma entrevista numa TV que tem tantos bons princípios e faz um trabalho tão belo. Antes de começarmos com as perguntas e quebrar um pouco do protocolo, do juridiquês aqui também, doutor, eu queria que você contasse um pouco da sua trajetória profissional e pessoal. Quem é o doutor Ayrton? De onde ele veio? E também, obviamente, o seu relacionamento com Deus. Ok, Vince. Bom, eu nasci em Itaporanga, no estado de São Paulo, uma cidade bem pequena, bem desconhecida, mas bem aconchegante. Me formei em Direito lá. E como todo formado em Direito, você quer um lugar ao sol. E nesse sentido, eu encontrei um familiar que morava aqui em Manaus na época, isso lá em 2011, e ele me propôs de morar com ele aqui. Eu acabei com ela, que é minha prima. Eu acabei vivendo um tempo aqui, conheci o meu sócio, uma pessoa magnífica, hoje é meu pai adotivo, e a gente firmou essa sociedade. Estamos aí até hoje tentando contribuir com a sociedade manauara e fazendo o melhor trabalho possível. Muito interessante, doutor Ayrton. E hoje faremos uma viagem pelo direito condominial, né, de forma bastante tranquila, tirando o juridiquês e descomplicando o assunto, porque realmente é um assunto bem peculiar. Então, vamos começar pelo básico, doutor. Qual o conceito de condomínios e quais os condomínios que existem? Quais tipos de condomínios a gente pode citar aqui? Ok, Vens, vamos lá. Conceito de condomínios, entendam como se fosse várias pessoas como donas de algo. Copropriedade, condôminos, ou seja, é o domínio de um bem, de um imóvel, ou não necessariamente tem que ser um imóvel, mas aqui estamos tratando de imóveis, por várias pessoas. É o domínio de um bem que é exercido por várias pessoas. Por isso, condôminos, condominial, condomínio. Então é mais ou menos isso, é como se várias pessoas fossem donos ao mesmo tempo de um todo. Perfeito, doutor. E aí, nesse todo, temos os condôminos, obviamente, e os condomínios. E temos também uma figura muito peculiar, que é a figura do síndico, não é isso? Quem é considerado, ou quem é o síndico, quem é a figura do síndico? E sobre os condôminos, quem é considerado condômino, efetivamente? Mas é o famoso síndico, por muitos odiados, por muitos amado. Síndico, pessoal, é o maestro, é o gestor daquela coletividade condominial. É ele que vai gerir as finanças, é ele que vai gerir a vida em sociedade. Ele é praticamente o superintendente do empreendimento em que ele exerce o cargo. Então ele é uma figura de muita importância, é uma figura que realmente ele deve ser valorizado e deve ser bem visto. E muitas vezes não brigue com o síndico, viu? Eu sei que às vezes vai ser chato, que vai chamar sua atenção, mas é tudo por um bem comum. Muito bem. E sobre os condôminos, doutor? A figura do condômino, quem efetivamente ali pode ser considerado condômino? Sempre tem aquela questão, aquele que não mora é condômino? Aquele que investe ali no apartamento é condômino? Quem é a figura do condômino? Perfeito, Ivens. Bom, puxando um pouco do que eu disse agora há pouco, condômino é o proprietário, né? Que é o coproprietário de um condomínio, então é a pessoa que é proprietária de um apartamento é classificada como condômino. Há um tempo atrás, o nosso direito entendia que quem tivesse a posse, o que tivesse o usufruto, também poderia ser considerado condômino. Mas hoje, nossos tribunais estão entendendo de forma mais sólida que condômino é aquele que detém a propriedade sobre
sobre o imóvel. Então, praticamente isso, o condomínio é proprietário, não necessariamente precisa morar. Ele pode morar em outro empreendimento, outro condomínio ou em outro lugar, ele continuará a ser condomínio. Muito bom, doutor. Então, falando, né, sobre os condôminos, esses mesmos condôminos eles terão direitos e terão deveres, né? Ali constituído pelo Código Civil, pela Lei de Condomínios e outros regulamentos e outras normas. Quais os direitos e deveres você pode citar de mais relevante e de maior impacto para essa figura dos condôminos? Certo, Ivens. Nós sabemos que no mundo perfeito todos seguiriam as regras. Se todos seguissem as regras, seria o melhor dos mundos, seria utopia social, né? Mas infelizmente não é isso que acontece. Então, claramente, nossa legislação ela atribui responsabilidade para os condôminos, mais especificamente no artigo 1336 do Código Civil, assim como a convenção, o regimento e as decisões de assembleias condominiais podem trazer também responsabilidade, deveres para os condôminos. E, logicamente, eles não têm somente o ônus da coisa, né? Eles têm também um bônus, ou seja, usufruir do espaço que eles compraram, desde que respeite o direito à lei, porque o seu direito sempre acaba quando o do outro começa, fazer pleitos para a melhoria do condomínio, viver em sociedade de uma forma harmônica, são os direitos dos condôminos, mas logicamente os deveres são mais importantes para poder viver civilizadamente naquele espaço, para que todos possam viver de forma civilizada naquele espaço. Muito interessante, doutor. Sobre ainda esses direitos e deveres, eu gostaria que você falasse um pouco sobre o tão citado, ou tão famigerado direito de vizinhança, né? Que eles falam sobre o direito de vizinhança, aqueles 3 S. Você poderia falar um pouco mais sobre isso? Saúde, sossego e segurança, pessoal. Os 3 S's dentro de condomínio. Parte muito do que eu disse agora há pouco, sobre o seu direito a acabar quando o outro começar. Você está dentro do empreendimento condominial, está morando em um condomínio, você tem que saber que hábitos do dia a dia que você teria numa casa de conjunto ou uma casa de arruamento, você não vai poder exercitar em um condomínio. Porque geralmente você está vivendo com pessoas muito próximas de você. E essas pessoas precisam ter o direito delas respeitado. Então, logicamente, festas, barulhos exacerbados, sabe? Questões eu tenho um animal de estimação que é uma questão muito polêmica em condomínios, não por ser proibido, hoje é bem permitido de forma ampla, mas as regras também são aplicadas para os seus animais e, novamente, eu repito, são regras que você talvez não esteja acostumado. Esse é o direito de vizinhança. Você tem que entender isso, você tem que saber respeitar isso para você poder viver bem dentro dos 3 S's. Segurança, sossego e saúde. Respeitando tudo isso, você vai viver bem. Muito bom, doutor. Mas ainda você citou agora sobre a questão dos animais. Doutor, problema em condomínio, assim, aquelas situações polêmicas, obviamente sem expor cliente ou sem citar nomes. Quais são os maiores problemas que temos em condomínios, assim, de forma generalizada? Olha aí, Ives, problema geral em condomínio mesmo, crônico, geralmente é a inadimplência condominial. Isso, para mim, sempre está no topo. Segundo ponto, nós temos exatamente a questão de saber viver em convivência, em sociedade. E aí entra, como eu acabei de comentar, questões como animais de estimação. Novamente, animais são bem vistos e são bem-vindos em condomínios. Eles são hoje totalmente chancelados. Não existe mais aquela regra de falar, olha, animal não pode ser proibido em condomínio. Não, já está pacificado pelo nosso direito que essa regra é nula de pleno direito. Então os animais têm direitos, os animais domésticos têm direito dentro de condomínios. Mas tem também os deveres. O problema é como quando os tutores não querem respeitar, não querem exercitar os deveres para os animais, só querem que eles tenham direitos e não deveres. E aí também a gente traz o mesmo estudo para crianças, etc., onde vocês querem sempre trazer onde alguns condôminos querem sempre trazer o direito particular acima do coletivo. E aí quando mora o problema, quando tem conflito aí, pode ter certeza, vai ter problema dentro de condomínio. Muito bom, doutor, muito interessante. E sobre a questão da inadimplência condominial e assembleia condominial, que a gente agora vai fazer um passeio sobre esses dois institutos do direito condominial, obviamente. A maioria dos condomínios, doutor, são conhecidos como caldeirão de problemas. A gente acabou de citar alguns deles aqui, mas eu costumo e ouso dizer que um condomínio sem problema não é um condomínio. Acaba que todo condomínio tem seus problemas, todo condomínio tem ali as suas situações de conflito, né? Mas entrando ainda um pouco mais a fundo nesses dois itens, que seria a inadimplência, aqueles que não pagam suas cotas condominiais e assembleias,
Vamos primeiro abordar aqui sobre inadimplência, doutor. Você pode dar alguma dica para quem está nos assistindo, síndico ou aquele que mora em condomínio, de situações para controlar a sua receita, controlar a sua inadimplência, a sua cobrança condominial? Joia, Ives. Bom, inadimplência condominial, pessoal, é um tema tão complexo que precisaria de um programa só para ele. Mas vou tentar resumir aqui de uma forma bem objetiva. Bom, a inadimplência condominial, ela advém do fato de você ter que pagar uma taxa condominial mensal, geralmente, para o condomínio. Porque, logicamente, você está morando dentro do condomínio. E, nesse sentido, você tem benefícios, você tem serviços que são prestados. Cito, serviço de portaria, serviço de limpeza de piscina, serviço de limpeza, etc. Então, pelo fato de você viver em um condomínio, você tem que pagar mensalmente a sua taxa condominial, que é a sua contribuição mensal para aquele todo. Todos os condôminos vão ter que pagar suas próprias taxas e você também tem que pagar. Essas taxas são decididas em assembleia condominial, ok? Dividido de acordo com a forma que a convenção ordenar. Bom, na inadimplência condominial tem muito problema na prática, Ivens, porque os condôminos às vezes não dão tanto valor para a taxa condominial mensal. Por quê? O valor é baixo dos consectários, melhor. O valor dos juros, da multa, da correção monetária, geralmente são baixos, comparado, por exemplo, ao financiamento imobiliário, comparado, por exemplo, a um cartão de crédito. Então, os juros da taxa condominial são baixos. E as pessoas tendem a menosprezar, digamos assim, ou não é bem a palavra, talvez deixar um pouco de lado a taxa condominial e priorizar esses outros custos, ainda mais numa família que talvez tenha um orçamento apertado. Dica de ouro que eu deixo aqui para todo mundo que mora em condomínio: tentem evitar isso, porque a curto prazo pode parecer benéfico, só que a longo prazo você vai ter problemas. Eu vou citar 2 problemas. Primeiro, tecnicamente, o síndico não pode conceder desconto de juros e multa e correção monetária quando você for pagar sua dívida. Novamente, não brigue com o seu síndico, mas se o síndico vier falar, olha, só posso aceitar o valor atrasado com todas as correções, entendam, isso decorre da lei. Se ele não praticar isso, ele pode ser penalizado. Então, é o primeiro problema que vocês têm. Na prática, geralmente, não se discute perdão de juros, multa, correção monetária, o que é diferente do comércio. Cartão de crédito, financiamento, eu sei que os juros são altos, mas ainda você consegue negociar com o credor, porque lá se objetiva lucro. No condomínio não. O condomínio é despesa social. E o Código Civil impõe a cobrança desses consectários, juros, multa e correção. E as regras internas também. Para além disso, outra consequência pesada é que eu falei a longo prazo, é o fato do processo judicial. Gente, se você atrasar e deixar uma dívida muito galopante, lá para frente vai virar talvez uma bola de neve. E quando você for pagar, você não vai ter mais o dinheiro disponível. Lembra que o síndico não pode conceder desconto de juros, multa ou correção? Então como você vai pagar essa dívida? E aí o processo vai seguir. Ah, doutor, eu não tenho nada no meu nome, eu só realmente estou passando por situações financeiras complicadas, eu não tenho dinheiro em conta, não tenho veículo, não tenho... Gente, hoje, pelo nosso melhor entendimento dos tribunais, o seu imóvel pode ser penhorado independentemente de qualquer coisa, independentemente se for o seu único lar, independentemente de você não tiver para onde ir. Nosso ordenamento hoje está muito sólido. Mesmo que você não seja o proprietário do imóvel propriamente dito, ou mesmo que o proprietário não seja o requerido no processo, o réu do processo, ou ainda que o imóvel esteja financiado para um banco, o seu bem ainda vai ser penhorado. Isso é decisão recente do STJ, falando que mesmo no caso de financiamento, seu imóvel pode ser penhorado. Então imagina que desgraça. Você perdeu o seu apartamento, ele ser penhorado e ir para leilão pelo fato de inadimplência condominial que poderia ter sido controlada antes. Eu tive casos nessa minha vida jurídica muito tristes, de pessoas que realmente perderam o apartamento por não acreditar nessa consequência. E ela pode acontecer. Então, dica de ouro, tentem manter as taxas condominiais de vocês em dia para evitar uma tristeza no futuro. Muito bom, doutor. Belos esclarecimentos. E sem deixar, obviamente, doutor, esses limites, né, como cristãos, como conciliar esse nosso lado cristão, esse nosso lado advogado, tanto na cobrança de inadimplentes de uma forma humanitária, de uma forma que não venha a extrapolar esses limites, né, obviamente, do lado cristão. E assim como nas assembleias temos também reuniões ali muito, digamos assim, acaloradas, né, muito complicadas, às vezes com agressões verbais, ameaças. Como conciliar
esse lado cristão, lado advogado, lado condomínio, lado caldeirão de problemas, como fazer esse intermédio todos esses itens de uma forma harmônica. Perfeito, Ivens. As dicas que eu dei agora há pouco foi justamente para tentar equilibrar a nossa postura cristã em uma situação como essa. Porque é muito triste quando o condômino vem conversar comigo e ele se desespera porque eu não tenho condições de pagar a dívida, eu não tenho muito o que eu possa fazer. Porque, como eu disse, é uma coisa meio que imposta pela legislação. E é o síndico também, de novo, eu não critico o síndico de vocês porque ele é obrigado a fazer isso. Então é muito difícil conciliar, porque eu não quero ser visto como um carrasco, eu não sou um carrasco, só que eu sou o intermediador dessa dívida, eu sou o intermediador dessa negociação. Então o que eu tento intermediar é sempre colocando as explicações, deixando bem claro para o condômino, sempre passando essas explicações prévias quando eu tenho a possibilidade de ter um primeiro contato com ele, explicando da importância da taxa condominial para evitar chegar nesse momento. E logicamente tentando o máximo possível parcelar a dívida, porque por mais que não possa descontar juros ou multa, mas a dívida pode ser parcelada. E aí a gente tenta chegar numa concordância, sendo sempre muito cordial, sendo sempre muito educado e tentando passar para esse condômino essa imagem de tentar resolver tranquilamente. Lógico, às vezes a gente não consegue e é muito triste, porque ninguém quer, eu jamais vou querer que um condômino perca o seu apartamento por questão de inadimplência condominial, mas são ossos do ofício, as coisas acontecem independentemente da minha vontade, porque a legislação, a lei funciona dessa forma. E eu aqui sou um operador da lei acima de tudo, mas sempre tento conciliar, mas é muito difícil fazer essa conciliação. É muito complicado e eu posso dar até um pouco de colaboração sobre o assunto também, doutor. Eu já fiz assembleias com 200 pessoas ali no mesmo local, no mesmo salão, com ideias diferentes, com posicionamentos diferentes. Então, controlar e ter esse controle emocional, físico e, acima de tudo, espiritual é muito complicado, mas extremamente necessário. Antes de todas essas reuniões, antes de todas essas assembleias, é sempre bom ali estar na presença de Deus, é sempre bom fazer sua oração em qualquer lugar, em qualquer hora, estar ali conectado com Deus. Eu acho que isso ajuda muito, né? Então, ter esse controle emocional, ter esse controle físico e espiritual é importantíssimo, principalmente nessas ocasiões que exigem ali da gente acima de qualquer coisa. Pessoal, o assunto está muito interessante, está muito bom, mas vamos fazer um intervalo, vamos para o próximo bloco. Fiquem aí, nos acompanhem e obrigado. Olá a todos no Direito no Dia a Dia. Estamos de volta ao nosso bloco e nosso programa aqui sobre o assunto do direito condominial. É muito importante, antes de darmos retorno ao nosso bate-papo, importante frisar para você ativar o sininho, seguir nosso canal e compartilhar o nosso conteúdo, porque isso é muito importante, pessoal. Então, só temos aqui a presença do Dr. Ayrton Garcia Júnior, especialista em direito condominial. Também muito obrigado mais uma vez, tá, Ayrton, pela sua presença. E vamos voltar um pouco o assunto sobre o programa, o bloco anterior, Ayrton, sobre inadimplência condominial. E a minha pergunta para iniciar esse nosso bate-papo é sobre a questão de leilão de imóveis em razão da inadimplência condominial. É possível o condômino perder realmente o imóvel, ser leiloado, ser penhorado o imóvel ou aquele bem de família em razão de uma inadimplência condominial porque não pagou o condomínio? Certo, doutor Ives. Continuando, né, pegando o gancho do que nós falamos anteriormente, as pessoas precisam levar a taxa condominial a sério, porque só contando uma situação bem triste. Eu quero iniciar contando uma situação bem triste, num caso que eu tive recentemente lá no meu escritório, onde uma pessoa ela se manifestou no processo, já estava em fase avançada de execução, onde ela argumentou que ela tem um filho autista, que ela faz tratamento de fibromialgia, enfim, aquele tipo de câncer, né? E que ela está desempregada, recebendo o auxílio do INSS, e que ela precisou priorizar outras contas, né? Financiamento no próprio apartamento. Ela realmente preteriu a taxa condominial, argumentando que depois tentaria resolver. Só que ela preteriu por muito tempo.
Agora, quando chegou nos finalmente, o juiz mandou penhorar o apartamento, ela se desesperou, porque a dívida estava cavalar. Estava batendo um valor fácil de 40 mil reais, e a taxa do condomínio era baixa, só que quando você acumula com muitos anos de inadimplência. E aí chegou naquele desespero, por quê? Aí que está a grande diferença de condomínios para comércio. Condomínio não tem lucro, condomínio não deve tirar juros, não deve tirar multa nem correção monetária. E daí, quando ela veio para negociar com o empreendimento, ficou difícil o negócio, porque ela não tinha condições de pagar sequer uma parcela de R$400, R$300. Então o condomínio não teve condições de fazer acordo com ela e o processo foi encaminhado para o leilão. E aí que entra o desespero, porque ela vai falar, meu doutor, meu único bem de família, doutor, onde que eu vou morar? A gente fica com um aperto no coração, sabe? A gente fica abatido com aquela situação, porque a gente não quer o mal de nenhum irmão na nossa terra, nessa nossa passada terrena, né? Mas aconteceu que o imóvel foi penhorado e foi para leilão. E essa senhora, essa devedora, infelizmente está na iminência, agora nesse atual estágio do processo, está na iminência de perder o imóvel, porque ela recorreu, ela apresentou a defesa para o magistrado não aceitou. E por que não aceita, Ivens? Porque é condição que a gente chama de direito sine qua non, né, pela qual não deixa de existir, que o apartamento pode e vai ir para penhora em caso de inadimplência condominial. E não tem desculpa tipo, meu único bem, não tenho onde morar com meus filhos, ninguém não pode, eu não vou para a rua, magistrado, eu vou para a rua, excelência, o meu imóvel não pode ser penhorado. Não existe isso. No direito condominial, infelizmente, o apartamento, felizmente ou infelizmente, né, o apartamento vai para leilão. E um ponto muito importante, que isso é bom considerar, porque às vezes já seja talvez de entendimento geral das pessoas que o apartamento de condomínio vai para leilão, mesmo independente da pessoa ter ou não só aquela residência, mas é que isso aí agora é um entendimento recente, porque antes havia discussões e haviam dúvidas sobre o fato do apartamento ir para o leilão estando financiado. E o STJ recentemente alterou o entendimento, uma decisão que foi prolatada no final do ano passado, salvo engano, onde ele bateu o martelo dizendo que, mesmo o apartamento estando financiado, ele pode ir para leilão sim, devendo somente o credor fiduciário ser intimado, no caso o banco, né, que financiou, para querendo purgar a mora, né, pagar a dívida se estiver em atraso. Caso contrário, o apartamento vai para leilão. E aí, até o próprio credor fiduciário fica numa situação complicada, que até ele mesmo vai deixar de receber, mas a força, o caráter ambulatorial da taxa condominial é tamanha que ela se sobrepõe sobre tudo, inclusive sobre crédito financiado de alienação fiduciária fechada entre o devedor com o banco. O banco, nesse caso, acaba perdendo o apartamento por causa da dívida. Então, reforço o que eu já disse. Muito cuidado com a taxa condominial. Não atrasem a taxa condominial achando que depois vão querer resolver e depois talvez vão dar um jeito, porque talvez fique tarde demais e você acaba perdendo o seu bem de maior valia, que é o apartamento. E não culpe o condomínio, gente. O condomínio vai fazer a parte dele, infelizmente, ele precisa receber. Os demais condôminos cobram isso diariamente, porque eles pagam em dia, e quando um apartamento deixa de pagar, você prejudica toda aquela coletividade condominial onde você mora também. Então existe também um dever social e não tem como culpar o empreendimento condominial por causa de quando chega e quando acaba findando numa situação dessas. Perfeito, doutor. Muito, muito interessante sua explicação. Então, em resumo, a gente pode concluir que o STJ já bateu o martelo pela questão da alegação de ser único bem de família não prevalecer sobre débitos condominiais, assim como a questão da alienação fiduciária também, que os débitos condominiais elas têm prioridade até nessa questão da alienação fiduciária. Então é importantíssimo, mais uma vez, essa questão do pagamento das cotas condominiais serem, digamos assim, serem uma preferência, né? Deve ser uma preferência a todos que moram em condomínio. E a minha pergunta é justamente nesse sentido, doutor. Você tem percebido que as pessoas priorizam outras dívidas ou outras contas, outros débitos ao próprio condomínio, à própria cota condominial? Isso eu digo em questões de costume, em questões de análise, de experimento mesmo aqui. Perfeito, doutor. Sim, isso é comum demais.
quando chega numa negociação, de uma inadimplência condominial, a primeira coisa que um devedor pergunta é: qual é o desconto para fazer um acordo? Qual é o desconto para pagamento à vista? O que o condomínio pode fazer por mim para poder negociar essa dívida? E quando a gente chega e dá a notícia de que, olha, pela lei, pelo artigo 1336, parágrafo 1º do Código Civil, o síndico não pode facultar, não pode conceder desconto, ele tem que cobrar com tudo, todos os consectários, todas as consequências, juros, multa, correção monetária. A pessoa ela faz sempre um contraste, doutor, com o comércio, que eu comentei agora há pouco. Ela fala: mas espera aí, eu estava devendo um cartão de crédito, o banco deu um desconto para mim. Eu estava devendo o colégio dos meus filhos, o colégio foi lá e deu um desconto para fazer. Por que o condomínio não pode? Então tem realmente essa discrepância. As pessoas costumam preterir a taxa do condomínio, não pagar, porque elas têm dentro da mente delas a imaginação, ou a imagem, perdão, o cenário de que depois eles vão ter o mesmo êxito do negócio, da negociação feita no comércio com o condomínio. Eles acham que os mesmos benefícios, os mesmos bônus que a pessoa tem no comércio geral, ela vai conseguir também conversar com o síndico e conseguir esses mesmos benefícios. Alguns síndicos até concedem, o que não é correto. O síndico pode depois ser penalizado por outros moradores que podem entrar com um processo contra ele, pedindo que ele devolva esses juros ou multa ou correção que foram eventualmente abatidos. Mas isso é comum, é uma questão cultural. É por isso que o meu dever aqui, enquanto advogado condominialista, é realmente alertar as pessoas que tomem cuidado com a dívida condominial. Não fiquem com a imagem que vocês vão ter facilidade. Vocês podem ter, só que a regra é não ter. A exceção é quando você vai ter um desconto, uma facilidade, a depender do síndico que queira assumir esse ônus para ele. Só que, pela lei, e o correto é não ter desconto. E aí, a pessoa pode se prejudicar, pode virar aquela bola de neve e não conseguir pagar depois. Perfeito, doutor. E para a gente encerrar sobre esse assunto inadimplência e quebrar um tabu aqui, desmistificar um assunto bem interessante, que eu acho que é uma das perguntas que eu mais escuto na questão de inadimplência condominial, é sobre a questão justamente dos consectários que você se referiu, os consectários legais. Juros, multa, o que é abusivo, o que não é abusivo, o que é fora da lei ou o que é legal cobrar. Porque a gente sempre escuta, né? Isso daqui tá abusivo, esses juros aqui, essas multas, esses consectários estão totalmente abusivos, doutor, estão me cobrando juros sobre juros. O que é legal, o que não é, para a gente encerrar bater um martelo sobre isso. Perfeito, doutor. Vamos lá. Hoje, pela legislação, como eu disse agora há pouco, o artigo 1336, parágrafo 1º, a inadimplência condominial, em seu termo, ou seja, na data do vencimento que for ajustado em assembleia ou na convenção condominial, se você não pagar até esse termo, vai ser penalizado com juros de 1% ao mês, uma multa fixa de 2% e a correção monetária. Importante dizer que há um projeto de lei de alteração do Código Civil que está rolando, que vai alterar a cobrança dos juros de forma geral, né? Ainda tem uma discussão jurídica se essa alteração, que é da parte geral do código, vai influenciar na parte específica, que é a questão do condomínio, que tem artigos específicos que tratam sobre a matéria, ainda mais na questão convencional. Por quê, doutor? Esse artigo, esse juros de 1% e multa de 2%, e correção monetária, geralmente já vem nas convenções condominiais também, perdão. Geralmente as incorporadoras / construtoras, elas costumam seguir o que está na lei. Juros de 1%, multa de 2%, correção monetária. Então há uma discussão jurídica se essa alteração da parte geral do código que fala sobre a atualização da dívida vai implicar no que tange a cobrança de condomínio, ok? Mas para hoje que nós temos, atrasou a dívida, juros de 1% ao mês, multa de 2% fixa e correção monetária. E, gente, é praticamente os menores consectários no mercado de uma inadimplemento de uma dívida. A título de comparação, se você atrasar seu cartão de crédito ou seu financiamento imobiliário, os juros quase bate 10% ao mês, se não for mais. A dívida do condomínio, estamos falando de juros de 1% ao mês. É baixo. O problema é a quantidade. Se ficar muito tempo atraso, ou muitas parcelas, muitas taxas condominiais em atraso, aí sim, esse consectário faz diferença. Já vi muitos clientes, muitos condomínios, já, doutor, esses juros estão altíssimos, estão altos demais, que juros é esse? Eu falei, meu querido, não são altos, os juros são baixos. O problema é que você deixou a questão degringolar de tal forma
e os juros, míseros juros de 1% ao mês, acabaram por fazer um estrago tremendo. É a famosa bola de neve, né, doutor? Exatamente. Quando deixa aquela bola de neve criar e criar corpo, né, e ficar acumulando, realmente ali tem débitos, às vezes, que ultrapassam o valor do próprio imóvel, né? Uhum. E isso é bem interessante. Então, finalizamos esse assunto sobre inadimplência condominial. Para mais assuntos como esse, é interessante sempre, né, doutor, buscar um advogado especialista no assunto, um advogado que entenda sobre isso na área condominial, obviamente. E vamos entrar num novo assunto. Doutor, o assunto que a gente vai tratar agora é um assunto um pouco polêmico, mas super interessante e em voga no meio condominial, que é a questão dos animais. Animais em condomínio, uma pergunta bastante objetiva. O condomínio, ele pode proibir os animais, pode proibir cachorros, pode proibir gatos nos condomínios? Pode ter um condomínio que diga, olha, aqui não pode entrar cachorro, aqui não pode entrar gato, mesmo que esteja no regimento interno? Sabe o que é legal começar? Sabe o que com que é bacana a gente começar essa resposta, doutor? A gente vê como o direito é interessante. Por exemplo, diferente da lei da física, que é universal a todos e praticamente imutável, até que se haja uma descoberta, e a própria matemática, onde 2 mais 2 é igual a 4, o direito ele tem uma mutabilidade absurda. Hoje o que você está estudando pode não ser amanhã. E por que eu digo isso? Eu sempre gosto de compartilhar essa minha história, porque em 2014, em um condomínio específico, eu sempre, quando tratam de animais em condomínio, eu sempre gosto de trazer esse exemplo muito rapidamente. Um condomínio onde eu trabalhei, ele conseguiu uma autorização judicial para expulsar um cachorro de um seio familiar. E, pasme, os argumentos do seio familiar, né, dos condôminos, que eram donos dos cachorros, não eram fracos. O cachorro havia sido adquirido para suprir uma falta do falecimento dos avós, e aquele cachorro tinha um poder, o cachorro era parte da família, né? Como os animais hoje são parte da família. Mas na época era um animal que causava um certo problema no condomínio, né? Nós éramos advogados do empreendimento e foi esse pedido feito, e naquela época havia pertinência para isso. O que eu quero chegar aqui, lá em 2014, houve uma sentença procedente em primeiro grau, onde o animal foi expulso do condomínio, né? O juiz mandou o animal sair do empreendimento. Os condôminos recorreram, a sentença se manteve em segundo grau através de um acordo. E o que aconteceu? Eles não recorreram mais, e o que aconteceu? Os condôminos se mudaram no empreendimento. Olha para vocês verem, o animal era tão parte da família que eles não acataram, eles preferiram se mudar do empreendimento. O que eu quero dizer para você sobre a mutabilidade das ideias? Porque hoje, gente, isso é entendimento defasado. Hoje, isso não impera mais. Logicamente que cada juiz ainda pode ter seus próprios convencimentos, mas hoje isso aí está sendo a exceção do entendimento jurisprudencial. Hoje está praticamente pacificado. É proibido, é nula qualquer regra regimental ou convencional, ou seja, que esteja no regimento interno ou na convenção do condomínio, ou até mesmo aprovada em assembleia condominial, que limite os animais de estimação dentro do empreendimento, seja por porte, seja por quantidade. E vou além. Hoje a legislação, no que tange a proteção dos animais de condomínio, está tão tão forte, que também o nosso entendimento hoje, eles inclusive falam que é maus tratos, é crime você, por exemplo, proibir que os animais andem pelas áreas comuns do condomínio. Então, por exemplo, tem regimento ou convenção, que ainda está um pouco antigo, defasado com a atualização, com o atual entendimento, que fala que é proibido os condôminos passarem com seus animais na área comum. Hoje, nossos tribunais têm decisões nesse sentido, dizendo que não, que isso é errado, isso aí fere o direito dos animais, que hoje está sendo muito forte, está sendo muito bem tratado, muito bem recepcionado pelos nossos tribunais. Então, hoje eu acho que eu digo para todos, vocês têm que entender os animais de estimação hoje não como um ser movente, né, que a gente aprende no código, que é um ser movente. Hoje ele realmente faz parte de uma entidade familiar. Hoje ele é reconhecido como membro da família. É como assim, entre parentes, você estivesse expulsando um filho, um primo, um tio.
Então, os animais hoje têm muita força dentro de condomínios e vocês têm que aprender, pelo nosso atual ordenamento, a conviver com os animais. Lógico, o direito dos animais acaba quando começa o de vocês. Então, lógico, se esse animal estiver de alguma forma prejudicando o sossego, prejudicando a salubridade ou qualquer prejuízo correlato, aí você tem total direito de reclamar e se insurgir perante o tutor e ao próprio condomínio para que tome algum tipo de providência. Perfeito. Então, é sempre interessante termos aí com base que a proibição dos animais ela não é mais permitida, né? E, além disso, importante também saber a questão dos 3 S's, né? Do segurança, saúde e sossego. A segurança, saúde e sossego ela deve ser sempre obedecida pelo direito de vizinhança e principalmente nessa questão dos animais em condomínios. Pessoal, o assunto está muito interessante, está muito bom, mas vamos fazer um intervalo, vamos para o próximo bloco. Fiquem aí, nos acompanhem e obrigado. Pessoal, estamos de volta no Direito no Dia a Dia. Muito bom ter sua presença aqui. E antes de iniciarmos mais um assunto aqui sobre direito condominial, eu peço para vocês que estão assistindo a compartilhar nossos vídeos, compartilhar o nosso conteúdo, ativar o sininho, que é interessante ativar o sininho para o próprio sistema reconhecer, né, que estão seguindo, que estão compartilhando. E comentem, envie suas dúvidas, envie seus questionamentos sobre o assunto, que à medida possível a gente vai respondendo, tá bom? Obrigado a todos e vamos para mais um assunto aqui na presença do Dr. Ayrton Garcia, advogado especialista no assunto de direito condominial. E, doutor, um assunto muito recente, até aqui na cidade de Manaus, no Amazonas, é a questão dos deliveries em condomínios. Por que é um assunto que está tão em alta? Pela questão dos aplicativos, né, que tem vários aplicativos de deliveries nas cidades e no Brasil que tem entregas nos condomínios. E aí eu te pergunto o seguinte questionamento, doutor. Existe uma legislação que versa sobre essa questão da entrega de deliveries em condomínios e o que diz e o que ela vem dizer para os condomínios? Perfeito, doutor. Vamos lá. É um assunto bastante polêmico. Eu vou começar até com o meu posicionamento, que eu entendo que é polêmico. Muitos condôminos, quando escolhem viver um condomínio, logicamente eles querem comodidade, eles querem um bem-estar. Então, para eles é salutar, para eles é uma situação assim, até mesmo de honra, que eles possam ter seu delivery entregue na porta do seu apartamento, né? Que eles possam receber o produto diretamente na sua porta, e eles não estão errados, né? Eles estão no condomínio, eles pagam a taxa condominial, então não é um pensamento totalmente errado. Mas o que eu quero dizer sobre a minha opinião polêmica no âmbito condominial e levando em consideração, para mim, que é o máximo dos S's que deve tentar se obedecer dentro do empreendimento ou tentar proteger, que é o da segurança, esse comportamento está errado. Às vezes o condomínio tem que deixar um pouco a sua comodidade de lado, sim, é uma opinião minha polêmica, eu sei, pela segurança dele e dos demais e do próprio entregador do delivery. Onde eu quero chegar? Existem casos, não são poucos, de assaltos, de furtos, roubos por entregadores. Não é que a classe, veja bem, não me interpretem mal, não que a classe é perigosa, mas tem, infelizmente, meliantes que assaltam, às vezes, os próprios entregadores no caminho, se travessem das roupas, do colete e tudo mais, e chegam no condomínio como se fossem entregadores, para eles terem acesso. Para entrar no condomínio, a pessoa libera, ele vai até a torre entregar e lá ele comete o assalto, né? Porque se a pessoa está esperando um lanche, está esperando um produto, ela vai liberar quando a pessoa chegar lá. Ela não sabe quem está entregando, muitas vezes não sabe o nome da pessoa. A pessoa vai entrar, se identificar como dono, se identificar como um entregador da loja, o restaurante X, ele vai entrar. E a segurança foi violada, né? Então, tem que ter muito cuidado sobre isso. E não também sobre isso, como também o respeito e a integridade do próprio entregador. Porque uma vez que ele estiver dentro de um condomínio, ele perde totalmente sua segurança. Ele está num ambiente inóspito, que ele não conhece, com pessoas que ele não conhece. Às vezes as pessoas são agressivas, às vezes as pessoas são maldosas. Nós temos aqui em Manaus vários casos em que entregadores de delivery já foram agredidos dentro de condomínios.
Às vezes, na maioria das vezes sem razão alguma, a maioria das vezes... Não, a agressão nunca tem razão, a verdade é essa, né? Mas às vezes a discussão acalorada do próprio entregador, ele acaba discutindo com o morador, a gente vê um embate que na prática talvez seja desnecessário. E novamente, a segurança acaba sendo comprometida, não somente sua, como do entregador e da comunidade que você escolheu para conviver. Pensando nisso, não é aqui uma exclusividade aqui de Manaus, doutor. Várias cidades, várias metrópoles da nossa nação estão adotando esse tipo de legislação. Qual é? A proibição. Vou melhorar. Que seria vedado aos condomínios exigirem que os entregadores entrem no empreendimento condominial, independentemente do que constar nas regras internas. Ou seja, pela lei, praticamente seria isso. Nenhum condomínio pode exigir que o entregador entre no empreendimento condominial, seja por exigência da administração condominial, seja por exigência do próprio morador. O entregador vai ter a faculdade de entrar. Ele pode não querer entrar, mas se ele quiser, ele vai. E é assim que tem uma legislação, assim que está a legislação hoje municipal aqui de Manaus. Temos uma lei, agora não me recordo certo quando ela foi promulgada. 5 da legislação municipal. Pronto. E ela é exatamente nesse sentido, doutor. Ela traz para o entregador de delivery o direito de escolher se ele entra ou não. Nenhum condomínio pode obrigar, nenhum morador pode obrigar. A lei tem algumas exceções. Ela fala que quando um condomínio tiver uma deficiência ou quando tiver uma situação de enfermidade, desde que devidamente comprovado e devidamente avisado, é uma exceção. Aí sim o entregador ele precisa entrar e vai se encontrar com o local que for de escolha do condômino, né, que foi previamente agendado. Mas hoje funciona assim. Perfeito. Eu tenho 2 ponderações sobre o assunto, doutor, e é bem interessante a gente debater sobre esse assunto, porque é o seguinte, eu entendo que tanto o lado do entregador quanto o lado do morador existe o quesito segurança, porque também não pode somente acusar ou a gente taxar aqui que os entregadores, né, são o lado do problema ou são um lado polêmico da situação, que não é. A verdade é que temos casos de insegurança para ambos os lados, porque a gente tem muitos casos aqui que entregadores são agredidos, que entregadores são feitos, às vezes, até né, uma situação boba, uma situação que eles deixam, às vezes, o próprio morador deixa esperando ali o entregador por vários minutos e, às vezes, cancela. Enfim, existem várias situações. Mas a pergunta que eu te devolvo é o seguinte, doutor. O que mais me preocupa sobre essa situação é o não cumprimento dessa legislação. Porque existe uma legislação, ela precisa ser cumprida. E a legislação fala que é proibido exigir, né, do entregador a entrega ali, que ele entre, que ele suba. E a gente sabe que existem condomínios com 5 torres, 6 torres, tem condomínio até de 1.000 unidades aqui na cidade. E o entregador ele perde muito tempo, e a gente sabe que o tempo é importante para o entregador. Como fazer que esses condomínios cumpram? A minha pergunta. E se eles não estão cumprindo, como fazer, qual a medida a ser tomada? E por fim, eu acho que você já respondeu, mas mesmo assim eu gostaria que você reiterasse essa resposta, é a questão do regimento interno. Adianta debater isso em assembleia? Adianta colocar isso no regimento interno? Perfeito, doutor. Vamos lá, como se resolve? Divulgação. Às vezes, as pessoas elas são ignorantes pela falta de informação. Ignorante não no sentido de serem truculentas ou bestas selvagens, mas sim de não saber da legislação aplicável. Às vezes uma simples divulgação resolve esse tipo de embate, né? Às vezes os condôminos estão acostumados com o modo de agir, tem alteração, teve a lei que muitas pessoas nem sabem que ela foi promulgada, nem sabem que ela foi publicada e não sabem que essa é a nova regra. O que compete aos condomínios? As administrações condominiais divulgar. Elaborem comunicados de letras garrafais e lancem pelas áreas comuns, sistemas e aplicativos internos de convivência social, que a gente tem vários hoje em condomínios, geralmente todos hoje estão totalmente informatizados nessa área, onde avisos e
e notificações são todas enviadas mediante aplicativo, e divulguem de forma generalizada esse tipo de, essa nova realidade social que nós vivemos hoje no que tange a entrega de deliveries em condomínios. E havendo a divulgação, das duas uma, ou o condomínio não vai ter argumentação jurídica, não vai poder questionar você da administração, e se houver algum problema, algum sinistro, o condomínio vai se respaldar dizendo, ó, minha parte eu fiz, eu divulguei. Se houver algum problema, algum embate do próprio morador lá na portaria para discutir com o entregador, falar, olha, você sabia, eu divulguei a regra para você. Não era nem minha obrigação, porque pela lei, nenhum cidadão brasileiro pode ser excusado do cumprimento da lei alegando que não a conhece. É dever de todos saberem as legislações, inclusive as municipais do local onde você mora. Mas ainda assim o condomínio faz sua parte divulgando, seria, como posso falar, uma forma de resolver isso. Regimento interno, convenção condominial, doutor? Não pode. Ninguém não pode o condomínio fazer uma assembleia, não. Vamos fazer uma assembleia para tentar interpretar essa lei para colocar a possibilidade, não. Gente, existe a força hierárquica das normas, esse é o nosso entendimento, esse é a nossa forma de aplicar o direito aqui no Brasil, e legislação, lei, se sobrepõe a qualquer regra interna de condomínio. Então não adianta o condomínio querer mudar a lei, tentar mudar a lei, com alteração do seu regimento interno, alteração da sua convenção, que isso vai ser totalmente irregular, totalmente ilegal, facilmente derrubado. Então eu não recomendo que nem levem isso à Assembleia, porque não adianta. Se quiserem alterar a realidade, teria que alterar a legislação, e não mudar a sua própria legislação interna, que é a convenção, o regimento, para tentar mudar a lei, porque isso não vai ter validade jurídica alguma. E é a famosa frase, dura lex sed lex, não é isso, doutor? Exatamente. A lei é dura, mas é lei, e ela precisa ser cumprida. Então, independente disso, é importante que se cumpra a lei, né? E se cumprir a lei, não há justificativa, não há nem pela parte do condomínio, nem pela parte dos entregadores, nem por nenhuma das partes a insatisfação, porque a lei está sendo cumprida. Doutor, vamos dar um pouco, uma mudança aqui de assunto, e eu vou trazer um assunto também muito interessante, muito em voga, que é a questão dos poços artesianos, né? Da água e dos poços artesianos. A minha pergunta direta, e aí eu sei que você vai dar uma explicação de forma bastante inteligente, bastante com maestria, que sempre lhe convém. Os condomínios podem perfurar, podem instalar poços artesianos, sim ou não? Vamos lá, doutor. Hoje posso dizer com tranquilidade que podem. A única situação que vocês que queiram instalar poços artesianos precisam estar preparados para a cobrança. O que acontece? A legislação até no ano 2019, 2020, havia uma discussão jurídica se poços artesianos poderiam ser instalados em condomínio, perfurados em condomínio, né? Porque a legislação da época, ela dizia que onde há condomínios, né, onde houver condomínios, eles teriam que ser obrigatoriamente interligados com a rede de concessão pública e deveriam obrigatoriamente utilizar a sua água, ok? A lei até falava que para o uso de fontes alternativas poderia ter uma autorização do titular da localidade, que no caso aqui seria o IPAAM, para poder perfurar e utilizar, o condomínio poder utilizar essa água, mas era contestável. Hoje não. A lei foi alterada e hoje os condomínios podem perfurar o poço artesiano e podem utilizar a sua água, desde que cumpra logicamente, com as obrigações legais de análise bimestrais da potabilidade da água, a outorga do poço, o licenciamento ambiental, para que realmente os condomínios possam consumir essa água com tranquilidade de que não ficariam adoentados, né? Mas por que eu comecei dizendo se preparem ou se organizem para as cobranças? Porque a legislação, quando ela trouxe essa possibilidade de perfurar o poço artesiano, ela também trouxe ônus. É aquela história, vem o bônus, mas também vem um ônus. O que a legislação falou? Que se o condomínio optar por utilizar a água do poço artesiano, ele vai ser taxado pelo esgoto. A concessionária vai ter que pode cobrar, a concessionária de águas, o esgoto desse consumo da água que for contabilizado. E é obrigatório ter uma contabilização na entrada, não na saída, é na entrada, ok? Da água
no empreendimento condominial. Então veja bem, vocês vão ter o poço artesiano, esse poço vai captar água, nessa saída da água captada para o condomínio é necessário instalar um medidor e esse medidor vai medir a água que for consumida. Do que for consumido para os condôminos, a concessionária está habilitada, legitimada a fazer essa leitura e taxar pelo esgoto. Agora não lembro exatamente qual é a taxa do esgoto, mas não é tão baixa não, é uma taxa considerável. Então às vezes as pessoas querem perfurar o poço achando que vão ter economia a não utilizar a água da concessionária, quando na verdade eles podem ter um gasto equivalente ou talvez até mesmo superior. Por quê? Esse tipo de serviço não tem barganha, não tem negociação. Agora, quando você faz um contrato com a Água de Manaus, por exemplo, aqui em Manaus isso é muito comum, os condomínios fazerem contratos de demanda, vocês às vezes conseguem um bom desconto com a concessionária para praticar, para ela apresentar, fornecer mensalmente um valor X de até tantos metros cúbicos pelo valor Y. E às vezes, quando você só pesa os dois custos numa balança, vale mais a pena fazer uso da água da concessionária. Nós temos um problema consuetudinário, doutor. O que seria isso? Um problema de costume, pelo menos aqui em Manaus. Que lá no passado reclamava-se muito da água da concessionária e lá no passado reclamava-se muito de condomínios que sequer chegava à concessionária. Por exemplo, eu trabalhei para vários condomínios aqui que estavam em lugares distantes do centro de Manaus, onde realmente não tinha ligação com a água de Manaus. Hoje a realidade está diferente. Hoje praticamente todos os condomínios estão interligados com ela. E hoje, até onde eu sei, a questão do controle da integridade da água também está sendo mais enérgico. Então, por questão de costume, se entendia que a água do poço era uma água melhor para ser consumida. Quando existe uma realidade diferente, seja de legislação, que antes não existia essa possibilidade, essa cobrança, dessa taxação da taxa de esgoto, seja de realidade mesmo de consumo, porque hoje é outras regras, outros métodos de controle da potabilidade dessa água, diferente lá atrás, né? Que talvez a gente não consiga exorcizar um pouco esse fantasma que a água da concessionária não seria tão boa como a água do poço. Perfeito, doutor. Então é preciso sempre fazer um estudo, né? O condomínio que tiver interesse em fazer essa perfuração, ele vai ter que fazer o estudo para ver se compensa, para ver se é algo viável ali na questão financeira, questão até de gestão ali do poço, né? Porque quem vai cuidar ali do poço vai ser o condomínio. E a minha pergunta vai precisar ainda da outorga? Sempre. A outorga é uma exigência da legislação federal, a Lei Proáguas e do saneamento básico. É necessário a outorga porque é o controle que você vai ter do órgão fiscal, que é o IPAAN, de que aquela perfuração obedeceu todos os ditames legais e normativos necessários para que aquela água seja consumida. Então a outorga é indispensável, isso aí não se foge, tem um custo. Além da outorga, tem a licença ambiental e tem os laudos bimestrais de potabilidade da água que também são obrigatórios. Se o condomínio não manter tudo isso em dia, ele pode sofrer uma fiscalização bem chata das SEMAS ou qualquer órgão de saúde que esteja vinculado a esse tipo de controle. E aí o condomínio pode ser notificado e eventualmente multado. E a multa não é baixa, pessoal. A multa é um valor considerável. Então, cuidado. Muito interessante, doutor. Hoje a gente tratou sobre vários assuntos interessantíssimos aqui sobre o direito condominial. Eu agradeço a sua presença, agradeço a audiência, né, que esteve aqui presente. Vou passar para as considerações finais aqui do doutor José Ayrton Garcia Júnior, especialista em condomínios. Doutor, sua palavra. Mais uma vez, quero agradecer. É um prazer enorme estar aqui, poder contribuir, ajudar com o meu conhecimento, meu humilde conhecimento nessa área de direito condominial. É uma área gostosa, uma área interessante de trabalhar e eu estou aqui, acho, com um compromisso moral de tentar trazer o melhor e ajudar a população. E sempre procurem um advogado especialista na área, pessoal, porque faz diferença na prática para vocês não cometerem uma irregularidade e potencialmente, eventualmente, sofrer uma penalidade. É isso, pessoal. Obrigado pela audiência, obrigado por nos acompanharem aqui. Compartilhem nosso conteúdo e até o próximo programa.